Havia algo de terrível no silêncio de um homem que já não esperava mais nada da vida. Thomas Ashworth conhecia esse silêncio. Ele morava em cada canto da sua pequena casa de pedra, nos campos gelados de Yorkshire, no interior da Inglaterra. Era o início do inverno de 1890, e o frio cortava a pele como lâminas invisíveis. Mas o frio que Thomas sentia não vinha do vento que uivava entre as colinas, vinha de dentro, daquele lugar onde um dia viveu sua esposa, Margaret, morta há 3 anos no parto da filha deles, levando com ela qualquer calor que ele já conheceu. Ele tinha 32 anos, mas parecia carregar 60. As mãos calejadas sangravam no inverno, o rosto marcado pelo sol e pela dor carregava rugas que não deveriam estar ali, os olhos cinzentos que já não brilhavam fitavam o mundo com a resignação de quem desistiu de lutar. Thomas era um camponês sem terra, um viúvo sem futuro, um homem que trabalhava de sol a sol nas propriedades dos outros e voltava para casa apenas para lembrar que estava sozinho. Não completamente sozinho. Havia a Rose. A menina tinha 3 anos e os olhos da mãe, verdes, brilhantes, cheios de uma inocência que partia o coração de Thomas cada vez que a olhava. Rose era tudo o que restava de Margaret. Cada sorriso, cada risada, cada fio de cabelo loiro era uma lembrança viva da mulher que ele amou e perdeu. E isso doía. Doía tanto que às vezes Thomas tinha que sair de casa, sentar na soleira da porta e respirar fundo para não desabar. Ele amava a filha. Amava com uma intensidade que o assustava. Mas não sabia como criá-la sozinho. Não sabia como dar a ela o que uma menina precisava, o colo macio, as canções de ninar, a ternura que só uma mãe sabia oferecer. Thomas era feito de mãos ásperas e silêncios pesados. Ele alimentava Rose, a vestia com roupas remendadas, a aquecia perto do fogo. Mas não conseguia preencher o vazio que a ausência de Margaret havia deixado. A pobreza o sufocava. Não havia comida suficiente. Rose comia mingau ralo de aveia pela manhã e à noite, às vezes apenas pão duro molhado em leite aguado. Não havia lenha suficiente para manter a casa aquecida durante as noites gélidas do inverno. Thomas acordava de madrugada e encontrava a filha encolhida debaixo do cobertor fino, os lábios roxos de frio, tremendo enquanto dormia. Não havia esperança suficiente. As vizinhas ajudavam quando podiam. A velha Mrs. Dawson cuidava de Rose enquanto Thomas trabalhava nos campos, mas ela própria mal conseguia andar, as mãos deformadas pela artrite. A jovem Sarah Miller às vezes trazia sobras de sopa, mas olhava para Thomas com pena nos olhos, aquela pena que ele odiava, que o fazia sentir-se menor do que já era. Essa menina precisa de uma mãe, Thomas, Mrs. Dawson disse uma tarde, enquanto Rose dormia no seu colo. Você precisa se casar de novo. Thomas não respondeu. Como poderia? Quem se casaria com um homem que não tinha nada? Um viúvo pobre com uma filha pequena, sem terras, sem futuro, sem nada além de dívidas e desesperança. Mas a ideia ficou plantada na sua cabeça como uma semente teimosa. E foi numa noite de novembro, quando Rose acordou chorando de fome e frio, que Thomas tomou a decisão mais louca de sua vida. Ele fugiria daquela miséria. Levaria a Rose consigo. Iriam para o sul, para cidades maiores, onde diziam que havia trabalho, oportunidades, vida. E talvez, apenas talvez, ele encontraria alguém que quisesse dividir essa vida com eles. Não uma mulher bonita ou refinada. Não alguém com dote ou família influente. Apenas alguém com coração grande o suficiente para amar uma criança que não era sua. Alguém que precisasse tanto quanto eles precisavam. Não era amor que ele buscava. Era sobrevivência. Companhia. Uma mãe para Rose. Alguém para não morrerem sozinhos naquele inverno cruel. Thomas vendeu tudo o que tinha, a vaca magra que mal dava leite, as ferramentas velhas e enferrujadas, os poucos móveis da casa, até a aliança de Margaret que guardava pendurada numa corrente no pescoço como relíquia sagrada. Aquilo partiu algo dentro dele. Era como vender a própria alma. Mas Rose precisava comer. Rose precisava de um futuro. Com o dinheiro, comprou 2 passagens de trem para Londres, uma inteira e meia para a menina. Partiram numa manhã gelada de dezembro, quando a névoa cobria os campos como um sudário e o mundo parecia cinza e sem fim. Thomas carregava a Rose no colo, embrulhada no xale remendado que foi de Margaret. A menina olhava tudo com aqueles olhos verdes arregalados, curiosos, sem entender que estavam deixando para trás a única casa que já conheceu. Pai, onde vamos?
Ela perguntou com a voz fina. Vamos encontrar um lugar melhor, meu amor. Thomas respondeu, a voz embargada. Um lugar onde você não vai mais passar frio. A viagem de trem foi longa e silenciosa. Eles dividiram o vagão de terceira classe com operários, vendedores ambulantes, famílias pobres como eles. Rose dormiu a maior parte do tempo, a cabeça encostada no peito do pai. Thomas observava pela janela embaçada as paisagens que mudavam, campos dourados cobertos de geada, vilas adormecidas com chaminés fumegantes, as primeiras fábricas que começavam a dominar a Inglaterra com suas torres negras cuspindo fumaça. O mundo estava mudando. Ele também precisava mudar. Londres os recebeu com indiferença brutal. A cidade era um monstro de pedra e fumaça, ruas apinhadas de gente, carruagens, gritos, vendedores berrando, crianças de rua pedindo esmola, o cheiro insuportável de carvão, esgoto e desespero humano. Thomas se perdeu naquele labirinto. Segurou Rose com força, com medo de perdê-la na multidão. Dormiram em abrigos para pobres, lugares escuros, frios, cheios de gente desesperada. Thomas trabalhava em qualquer coisa, carregava caixas nas docas do Tâmisa, limpava estábulos, varria ruas, descarregava carvão. O corpo doía, as mãos sangravam, mas ele não parava. Cada moeda que ganhava era para Rose, para comprar um pedaço de pão, um copo de leite, um cobertor mais quente. Mas a solidão permanecia. E o medo também. O medo de não conseguir. O medo de Rose adoecer. O medo de ter feito tudo errado. Foi numa tarde cinzenta de dezembro, quando voltava do trabalho com Rose pela mão, que ele viu o anúncio pregado na porta de uma igreja metodista em Southwark, baile beneficente para moças sem dote. Mulheres honestas em busca de matrimônio. Cavalheiros interessados, bem-vindos. Thomas leu aquilo 3 vezes, o coração batendo mais rápido. Moças sem dote. Rejeitadas. Esquecidas. Mulheres que a sociedade não queria. Como ele. Talvez ali houvesse alguém. Alguém que entendesse. Alguém que não o julgasse. Alguém que pudesse amar Rose. Ele não tinha roupas adequadas, não tinha maneiras refinadas, não tinha nada a oferecer além de mãos trabalhadoras e um coração exausto. Mas foi. Na noite marcada, Thomas lavou Rose com água fria, penteou os cabelos loiros da menina com cuidado, vestiu nela o único vestido limpo que tinham. Ela parecia uma boneca frágil, pequena demais para o mundo cruel. Vamos a uma festa, Rose, ele disse, tentando sorrir. Uma festa com bolo? Os olhos dela brilharam. Talvez, mentiu Thomas, o coração apertado. O salão da igreja estava decorado com guirlandas simples de pinho e velas baratas que tremiam com a corrente de ar. Havia cerca de 20 moças, todas vestidas com seus melhores vestidos, embora fosse evidente que nenhum era novo. Tecidos remendados, cores desbotadas, rendas puídas. Elas conversavam entre si, riam nervosas, lançavam olhares esperançosos para os poucos homens que apareceram, velhos viúvos, trabalhadores rudes, tipos esquisitos que faziam as moças desviarem o olhar. Thomas entrou como uma sombra, segurando Rose pela mão. Alto, desajeitado, com roupas remendadas e botas sujas de lama londrina. As moças o olharam, e então viram a menina. O interesse morreu nos olhos delas. Um viúvo com filha. Fardo dobrado. Elas desviaram o olhar rapidamente, voltando a sorrir para os outros homens. Menos uma. Ela estava no canto mais escuro do salão, sozinha, sentada numa cadeira de madeira como se quisesse desaparecer nas sombras. Era magra demais, pálida demais, com cabelos castanhos sem brilho presos num coque simples e severo. O vestido cinza era largo, desbotado, velho. Ela não ria como as outras. Não fingia esperança. Não fingia nada. Ela apenas observava tudo com olhos escuros e fundos, como se já tivesse visto tudo o que a vida tinha de pior e nada mais pudesse surpreendê-la. Thomas não sabia por que caminhou até ela. Talvez porque reconheceu naqueles olhos o mesmo vazio que via no espelho todas as manhãs. Talvez porque ela era a única que não julgou quando ele entrou com Rose. Talvez porque algo nela, na forma como se fazia pequena, invisível, tocou um lugar esquecido no peito dele. Rose apertou a mão do pai, assustada com tanta gente estranha. Thomas parou diante da mulher. Ela ergueu os olhos devagar, e por um momento eles se fitaram em silêncio. Posso me sentar? Ele perguntou, a voz rouca de quem fala pouco. Ela piscou, surpresa,
como se ninguém jamais tivesse feito aquela pergunta. Pode, respondeu baixinho, quase um sussurro. Thomas sentou na cadeira ao lado, puxando Rose para o colo. A menina se encolheu contra o peito do pai, olhando para a mulher de soslaio. O silêncio entre eles era diferente do silêncio que Thomas conhecia. Não era vazio. Não era opressor. Era cheio de algo que ele não conseguia nomear. Reconhecimento, talvez. Compreensão muda. Meu nome é Thomas, disse ele, sem jeito, as mãos grandes segurando Rose com ternura desajeitada. Thomas Ashworth. E está é Rose. Minha filha. A mulher olhou para a menina, e algo mudou no rosto dela. Algo suave. Quase imperceptível. Eleanor, ela respondeu. Eleanor Winters. E pela primeira vez em 3 anos, Thomas sentiu que talvez não estivesse completamente perdido. Eles não dançaram naquela noite. Não conversaram muito. Apenas ficaram ali, sentados lado a lado no canto esquecido do salão, observando os outros enquanto a música tocava e casais improváveis rodopiavam pelo chão de madeira gasta. 2 rejeitados no canto de um baile de rejeitados. 2 almas quebradas tentando encontrar sentido no silêncio compartilhado. Rose acabou adormecendo no colo de Thomas, a cabecinha loira encostada no peito largo do pai, os dedinhos agarrados na camisa remendada dele. Eleanor observava a menina com uma ternura que ela tentava esconder, mas que brilhava nos cantos dos olhos escuros. Ela é linda, Eleanor sussurrou, quase com medo de quebrar o encanto daquele momento frágil. Thomas olhou para a filha, e Eleanor viu a dor cruzar o rosto dele como uma sombra. É igual à mãe, ele disse, a voz embargada. Margarete. Ela morreu quando Rose nasceu. Eleanor assentiu devagar, e não disse sinto muito como todos diziam. Não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas ficou ali, e aquele silêncio compreensivo valeu mais do que 1000 frases feitas. E você? Thomas perguntou, virando-se para ela. Por que está aqui? Eleanor baixou os olhos, as mãos pálidas entrelaçadas no colo. Por que ninguém me quer? Respondeu com uma honestidade brutal que cortou o ar. Tenho 28 anos. Sem dote. Sem família. Sem beleza. Trabalho como costureira numa fábrica em Vitechapel. Moro num quarto alugado que divide com outras 3 mulheres. Ela ergueu os olhos, e havia uma dureza neles, uma armadura construída por anos de rejeição. Vim aqui porque a senhora da igreja disse que talvez houvesse alguém. Mas eu sabia. Sempre sei. Ninguém me escolhe. Thomas a encarou por um longo momento, e algo se moveu dentro dele. Reconhecimento. Espelhamento. Ela era ele, em corpo de mulher. Eu não tenho nada para oferecer, Thomas disse devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Sou pobre. Não tenho casa própria. Trabalho em qualquer coisa que apareça só para não morrermos de fome. E tenho Rose. Ele apertou a filha contra o peito. Ela é tudo para mim. Tudo. Qualquer mulher que entre na minha vida, precisa amá-la. Precisa querê-la como se fosse sua. Eleanor olhou para Rose adormecida, tão pequena, tão frágil, e sentiu algo quebrar dentro do peito. Uma rachadura naquela armadura que ela construiu. Eu entendo, sussurrou. E Thomas acreditou nela. Quando o baile terminou, Thomas pegou o endereço da pensão onde Eleanor morava. Prometeu voltar. Ela não acreditou, estava acostumada com promessas vazias. Mas assentiu mesmo assim, sem esperança. 3 dias depois, Thomas apareceu na porta da fábrica têxtil onde Eleanor trabalhava, no fim do turno da tarde. Ele estava com Rose pela mão, e as 2 figuras deslocadas ali, o homem alto e desajeitado e a menina pequena, fizeram Eleanor parar no meio da rua, o coração acelerado. Vim, Thomas disse simplesmente. Veio, Eleanor repetiu, ainda sem acreditar. Eles caminharam juntos pelas ruas sujas de Vitechapel, entre vendedores ambulantes e operários voltando para casa. Rose andava entre os 2, segurando a mão do pai com uma mão e, timidamente, estendendo a outra para Eleanor. Eleanor olhou para aquela mãozinha pequena, hesitou, e então a segurou. E quando os dedinhos de Rose se fecharam nos seus, algo desmoronou definitivamente dentro dela. Encontrarão-se novamente no domingo seguinte, no Hyde Park, onde as pessoas passeavam mesmo no frio cortante de dezembro. Thomas comprou castanhas assadas de um vendedor de rua, gastou um dinheiro que não tinha, e os 3 sentaram num banco de madeira, comendo devagar,
como se quisessem fazer aquele momento durar para sempre. Rose estava encantada com Eleanor. Perguntava mil coisas, mostrava folhas que encontrava no chão, ria com o som cristalino que fazia Thomas e Eleanor trocarem olhares, olhares carregados de algo que nenhum dos dois ainda ousava nomear. Você vai ser minha mãe? Rose perguntou de repente, com a inocência cruel das crianças. Eleanor engasgou. Thomas ficou paralisado. Rose, ele começou, sem saber o que dizer. Mas Eleanor se ajoelhou diante da menina, na altura dos olhos verdes dela, e segurou aquelas mãozinhas pequenas com uma delicadeza que surpreendeu a si mesma. Eu gostaria muito disso, Eleanor disse, e lágrimas brilharam nos olhos dela. Muito mesmo. Rose sorriu, e foi como se o sol tivesse saído das nuvens de inverno. Thomas e Eleanor se casaram 2 semanas depois, numa cerimônia simples numa pequena capela metodista, sem convidados, sem festa, sem nada além deles 3 e um pastor idoso que mal levantou os olhos da Bíblia. Eleanor usou o mesmo vestido cinza do baile. Thomas usou as mesmas roupas remendadas. Rose segurou um ramalhete de flores silvestres murchas que Eleanor comprou de uma vendedora de rua. Quando o pastor disse pode beijar a noiva, Thomas hesitou. Eles mal se tocaram até ali. Apenas mãos roçando, olhares que duravam tempo demais, silêncios carregados. Mas Eleanor se inclinou, e seus lábios tocaram os dele num beijo casto, rápido, que sabia promessa e medo. Não era amor. Ainda não. Era algo mais primitivo. Necessidade. Esperança. Sobrevivência. Eles alugaram um quarto minúsculo numa pensão em Southwark, um cômodo úmido com uma cama estreita, um fogareiro improvisado, uma janela quebrada que deixava o vento entrar. Mas era deles. Pela primeira vez na vida, Eleanor tinha uma família. Pela primeira vez em 3 anos, Thomas não estava sozinho. Eleanor assumiu Rose como se a menina tivesse saído do seu próprio ventre. Costurava roupas para ela com retalhos que trazia da fábrica, penteava os cabelos loiros com infinita paciência, cantava canções de ninar com voz desafinada mas cheia de ternura. Rose a chamou de mãe na primeira semana, e Eleanor chorou escondida no banheiro compartilhado da pensão, as mãos sobre a boca para abafar os soluços. Thomas trabalhava de sol a sol, mas agora havia um propósito. Voltava para casa e encontrava Eleanor esperando, com Rose no colo, e aquela imagem, tão simples, tão comum, fazia algo apertar no peito dele. Gratidão. Ternura. Algo que começava a se parecer perigosamente com amor. À noite, depois que Rose adormecia entre eles na cama estreita, Thomas e Eleanor ficavam acordados no escuro, conversando em sussurros. Eleanor contou sobre sua infância num orfanato em Manchester, sobre como aprendeu a costurar aos 7 anos, sobre como foi mandada embora aos 16 para se virar sozinha no mundo. Contou sobre os homens que a rejeitaram, sobre as humilhações, sobre como aprendeu a não esperar nada de ninguém. Thomas contou sobre Margaret, sobre como se conheceram na fazenda onde ele trabalhava, sobre o amor tímido que floresceu entre 2 jovens pobres, sobre a felicidade breve, sobre a morte no parto que rasgou tudo. Eu não sei se consigo amar de novo, Thomas confessou uma noite, a voz quebrada. Não sei se ainda tenho isso dentro de mim. Eleanor segurou a mão dele no escuro. Eu também não, sussurrou. Mas talvez a gente aprenda. Juntos. Os dias se transformaram em semanas. O inverno de 1890 continuava cruel, mas dentro daquele quarto pequeno havia calor. Havia a Rose rindo. Havia Eleanor cantando enquanto cozinhava. Havia Thomas voltando para casa e sendo recebido. Mas Londres era implacável. O trabalho escasseava. O dinheiro nunca era suficiente. Eles comiam uma vez por dia, às vezes menos. Rose ficou doente com tosse que não passava. Eleanor costurava até tarde da noite para ganhar uns trocados extras. Thomas aceitava qualquer serviço, por mais degradante que fosse. Foi numa noite de janeiro que chegou a notícia que mudaria tudo. Thomas estava no pub onde os trabalhadores das docas se reuniam quando um homem anunciou: havia navios partindo para a América. Liverpool. Recrutavam famílias para trabalhar nas fábricas têxteis de Massachusetts. Pagavam a passagem. Prometiam trabalho. Prometiam futuro. América. Thomas voltou para casa com aquela palavra queimando na cabeça. Eleanor estava sentada junto ao fogareiro, costurando a luz de uma vela, Rose dormindo no colo dela. Eleanor, ele disse, e ela ergueu os olhos.
E se fossemos embora? Embora para onde? América. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Eleanor olhou para Rose, para o quarto miserável, para as mãos calejadas de Thomas, e então de volta para ele. Temos algo a perder aqui? Perguntou baixinho. E Thomas soube a resposta. 2 semanas depois, os 3 estavam num trem rumo a Liverpool, com tudo o que possuíam numa mala de madeira surrada. Rose estava animada, sem entender a gravidade daquilo. Eleanor estava pálida, os dedos entrelaçados nos de Thomas. Thomas olhava pela janela, vendo a Inglaterra desaparecer, e se perguntava se estava fugindo de novo ou finalmente perseguindo algo. Liverpool os recebeu com chuva e vento cortante do mar. O porto era um caos de navios, guindastes, marinheiros berrando, famílias como eles amontoadas esperando embarque. O navio era imenso, assustador, um monstro de aço que balançava nas águas escuras. Na noite antes de partir, Eleanor e Thomas ficaram no convés estreito, observando as luzes da cidade. Rose dormia no beliche apertado do porão de 3ª classe. Estou com medo, Eleanor confessou, a voz quase levada pelo vento. Thomas a puxou para perto, e pela primeira vez a abraçou de verdade. Sentiu o corpo magro dela tremer contra o seu. Eu também, sussurrou no cabelo dela. Mas pelo menos estamos com medo juntos. Eleanor ergueu o rosto, e seus olhos se encontraram. E ali, no convés daquele navio que os levaria para um mundo desconhecido, Thomas beijou Eleanor de verdade pela primeira vez. Não um beijo de cerimônia. Um beijo real. Profundo. Cheio de medo e esperança e algo que começava, finalmente, a se parecer com amor. Quando se separaram, Eleanor estava chorando. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me escolher. Por me querer. Por fazer eu me sentir viva. Thomas segurou o rosto dela entre as mãos calejadas. Você me salvou, ele disse. Salvou a mim e a Rose. Você é a razão pela qual ainda temos esperança. O navio partiu ao amanhecer, cortando as águas geladas do Atlântico rumo ao desconhecido. E os 3, Thomas, Eleanor e Rose, ficaram no convés, observando a Inglaterra desaparecer no horizonte anevoado, segurando uns aos outros como se fossem tudo que restava no mundo. Por que eram? A travessia do Atlântico durou 19 dias que pareceram 19 anos. O porão de 3ª classe era um inferno flutuante. Centenas de pessoas amontoadas em beliches de madeira, o cheiro insuportável de suor, vômito e desespero humano. O mar revolto fazia o navio balançar violentamente, e quase todos ficaram doentes. Eleanor passou os primeiros dias curvada sobre um balde, vomitando bile, o rosto tão pálido que Thomas teve medo de perdê-la ali mesmo, naquele mar sem fim. Rose chorava de medo quando as ondas batiam no casco com força de trovão. Thomas a segurava contra o peito, cantando canções que Margarete costumava cantar, tentando ser forte quando tudo dentro dele gritava terror. Mas Eleanor, mesmo doente, mesmo exausta, se arrastava até Rose todas as noites e contava histórias para a menina, histórias de princesas corajosas e terras mágicas onde ninguém passava frio ou fome. Rose ouvia com os olhos arregalados, agarrada na mão de Eleanor como se fosse uma âncora naquele mar de pesadelos. Foi na 2ª semana de viagem que Rose adoeceu de verdade. Febre alta. Tosse que arrancava o peito pequeno. Lábios rachados. Pele quente demais. Havia um médico no navio, mas ele atendia apenas os passageiros de 1ª classe. Para os de 3ª classe, restava rezar. Thomas e Eleanor se revezavam, molhando panos em água salgada para resfriar a testa da menina, segurando-a quando ela tremia de frio mesmo com febre, sussurrando promessas desesperadas. Você vai ficar boa, meu amor, Eleanor chorava, beijando os cabelos suados de Rose. Vai ficar boa. Prometo. Prometo. Não pode me deixar, Thomas sussurrava, a voz quebrada. Rose, por favor. Você é tudo. Tudo. Houve uma noite em que a febre subiu tanto que Rose ficou delirando, chamando por mamãe, mas não estava claro se chamava Margarete ou Eleanor. E Eleanor respondeu, abraçou aquele corpo pequeno e ardente e disse: Mamãe está aqui, meu amor. Mamãe não vai deixar você. Thomas viu aquilo e algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eleanor não era mais a estranha que ele conheceu num baile de rejeitados. Era a mãe de Rose. Era sua esposa. Era a mulher que ele estava aprendendo a amar com uma intensidade que o assustava.
Naquela mesma noite, quando Rose finalmente adormeceu num sono agitado mas menos febril, Thomas puxou Eleanor para o corredor estreito do navio, longe dos olhares curiosos. Se a gente perder ela, ele começou, mas não conseguiu terminar. Não vamos perder, Eleanor disse com uma firmeza que ela não sentia. Não vamos. Thomas segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos cinzentos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu te amo, disse de repente, as palavras saindo antes que pudesse segurá-las. Eu não queria. Eu tinha medo. Mas eu te amo, Eleanor. Te amo tanto que dói. Eleanor ficou paralisada. Ninguém nunca tinha dito aquelas palavras para ela. Ninguém. Em 28 anos de vida, ela nunca foi amada. Thomas, sussurrou, a voz tremendo. Você não precisa dizer de volta. Ele se apressou. Eu sei que isso começou por conveniência. Por necessidade. Mas para mim se tornou real. Você se tornou real. Eleanor o puxou para um beijo desesperado, salgado de lágrimas, e quando se separaram, ela estava soluçando. Eu também te amo, chorou. Eu te amo. E amo Rose. Amo vocês dois mais do que achei que pudesse amar alguém. Eles se abraçaram ali, no corredor escuro e sujo do navio, dois náufragos que haviam se encontrado no meio da tempestade. Rose melhorou aos poucos. A febre baixou. A tosse acalmou. E quando o navio finalmente avistou a costa americana, ela estava de pé no convés, segurando a mão de Eleanor e Thomas, olhando com espanto para a terra desconhecida que se aproximava. Boston os recebeu num dia cinzento de fevereiro de 1891. O porto fervilhava de imigrantes, irlandeses, italianos, poloneses, ingleses como eles, todos buscando o sonho americano com olhos esperançosos e bolsos vazios. O processo de imigração foi humilhante. Exames médicos invasivos. Perguntas em inglês americano que eles mal entendiam. Olhares de desdém dos oficiais que viam neles apenas mais lixo europeu. Mas passaram. Foram aprovados. Receberam papéis carimbados que diziam que agora eram americanos. De Boston, foram de trem para Fall River, Massachusetts, onde ficavam as fábricas têxteis que os recrutaram. A cidade era menor que Londres, mas não menos cinzenta. Chaminés vomitando fumaça preta. Ruas lamacentas. Casas de madeira amontoadas umas nas outras. A fábrica lhes forneceu moradia, uma casa minúscula numa fileira de casas idênticas, onde viviam outras famílias de operários. 2 peças. Chão de madeira gasta. Paredes finas onde se ouvia tudo dos vizinhos. Mas tinha uma cozinha de verdade. Uma janela. Um quintal do tamanho de um lenço onde Rose podia brincar. Eleanor chorou quando entraram. Era a primeira vez na vida que tinha uma casa. Não um quarto alugado. Não um canto num abrigo. Uma casa. É nossa? Perguntou, sem acreditar. É nossa, Thomas respondeu, e a beijou ali mesmo, na entrada daquela casa que não valia quase nada mas era tudo. O trabalho na fábrica era brutal. Thomas trabalhava nas máquinas de tecelagem, num barulho ensurdecedor, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Eleanor trabalhava na seção de costura, os dedos voando sobre tecidos, os olhos ardendo com a poeira de algodão que flutuava no ar. Rose ficava com outras crianças numa espécie de creche improvisada que a fábrica mantinha, mais um depósito de crianças do que um lugar de cuidado. As primeiras semanas foram de adaptação dolorosa. A língua era quase a mesma, mas diferente o suficiente para causar mal-entendidos. Os costumes eram estranhos. A comida era diferente. Tudo era diferente. Mas eles tinham um ao outro. À noite, depois que Rose dormia, Thomas e Eleanor se deitavam na cama estreita e conversavam sobre o dia, sobre os sonhos, sobre o futuro que começavam a construir. E faziam amor, não mais com a hesitação de estranhos, mas com a intimidade de quem aprendeu a se conhecer no escuro, de quem descobriu nos corpos um ao outro uma linguagem que dispensava palavras. Eleanor engravidou em abril. Quando percebeu que a menstruação não vinha, quando sentiu o enjoo matinal, quando os seios ficaram sensíveis, ela teve medo de contar. Medo de que Thomas não quisesse. Medo de que fosse demais. Eles mal conseguiam sobreviver como estavam. Mas uma noite, enquanto lavavam a louça depois do jantar, ela juntou coragem. Thomas, eu preciso te contar uma coisa. Ele se virou, as mãos molhadas de água com sabão, e viu algo no rosto dela.
O que foi? Eu estou. A voz falhou. Estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi eterno. Thomas ficou paralisado, o pano de louça caindo da mão. Eleanor sentiu o medo subir pela garganta. Se você não quiser, eu entendo. Mas Thomas atravessou a cozinha em 2 passadas e a pegou nos braços, girando com ela, rindo de um jeito que Eleanor nunca tinha ouvido, puro, livre, feliz. Um bebê. Ele repetia, os olhos brilhando. Eleanor, um bebê. Ele a colocou no chão com cuidado, como se ela fosse de vidro, e se ajoelhou, pressionando o ouvido contra a barriga dela que ainda estava lisa. Oi, pequeno, sussurrou, e Eleanor começou a chorar. Oh, pequena. Papai está esperando você. Mamãe está esperando você. E Rose vai ter um irmãozinho. Foi um dos momentos mais felizes da vida deles. Rose ficou encantada com a notícia. Tocava a barriga de Eleanor todo dia, perguntando quando o bebê ia sair, se ia ser menino ou menina, se ia brincar com ela. Você vai ser a irmã mais velha, Eleanor dizia, penteando os cabelos de Rose. Vai cuidar do bebê com a mamãe. Eu vou amar muito o bebê, Rose prometia. Como você me ama, mamãe. E Eleanor abraçava aquela menina que não saiu do seu ventre, mas era sua filha em todos os sentidos que importavam. Os meses passaram. A barriga de Eleanor cresceu. O verão americano foi quente, sufocante, e trabalhar grávida na fábrica era tortura. Mas ela aguentou. Tinha que aguentar. Thomas trabalhava ainda mais, aceitando turnos extras, tentando juntar dinheiro para quando o bebê nascesse. Chegava em casa exausto, mas sempre encontrava energia para beijar Eleanor, para brincar com Rose, para pressionar a mão na barriga da esposa e sentir o bebê chutar. É forte, ele dizia, maravilhado. Como a mãe. Foi em novembro, quando as folhas caíam douradas das árvores e o ar ficava frio de novo, que Eleanor entrou em trabalho de parto. Thomas correu buscar a parteira, uma mulher irlandesa que atendia as operárias. Rose ficou com a vizinha, apavorada, sem entender por que a mamãe gritava tanto. O parto foi longo. Doloroso. Eleanor gritou até ficar rouca, agarrada às mãos de Thomas, que chorava sem vergonha, lembrando de Margaret, lembrando de como perdeu a primeira esposa assim. Não me deixe, ele implorava. Eleanor, por favor, não me deixe. Não vou, ela gritava entre as contrações. Eu prometo. Eu prometo. E ao amanhecer, quando a primeira luz entrava pela janela, um choro agudo rasgou o ar. Um menino. Pequeno, vermelho, perfeito. A parteira o limpou e colocou nos braços de Eleanor, que olhou para aquele rosto minúsculo e desabou em lágrimas. Thomas, sussurrou. Thomas, olha. Thomas se aproximou, tremendo, e quando viu o filho nos braços da esposa, algo dentro dele explodiu. Alegria. Gratidão. Amor tão intenso que doía. Ele é lindo, chorou. Ele é perfeito. Como vamos chamar? Eleanor perguntou, exausta mas radiante. Thomas pensou. Pensou em tudo que passaram. Em tudo que sobreviveram. Em como encontraram um ao outro nas piores circunstâncias e construíram algo belo. William, disse. William Ashworth. Para começar novo. Eleanor sorriu, beijou a testa do filho, e então ergueu os olhos para o marido. Eu te amo, disse. Eu te amo tanto. Eu também te amo, Thomas respondeu, beijando-a. Mais do que tudo. Rose conheceu o irmão naquela tarde, e ficou encantada. Tocou a mãozinha minúscula dele com reverência, prometendo protegê-lo sempre. E naquela noite, quando finalmente estavam todos juntos, Thomas, Eleanor, Rose e o pequeno William, sentados na sala modesta daquela casa em Fall River, Massachusetts, eles eram uma família de verdade. Não mais fragmentos quebrados tentando sobreviver, mas algo completo. Algo real. Algo construído sobre ruínas e transformado em esperança. Thomas segurou a mão de Eleanor, observou Rose cantando para o irmãozinho, e pela primeira vez em anos, sentiu paz. Talvez tivessem fugido da pobreza. Talvez tivessem atravessado um oceano. Talvez tivessem começado com nada além de desespero. Mas agora tinham tudo. Tinham amor. A felicidade, Thomas aprendeu, era como vidro. Linda enquanto durava. Frágil demais para ser eterna. O inverno de 1892 chegou cedo e brutal a Fall River. Em dezembro, a neve caía pesada,
cobrindo as ruas lamacentas com um manto branco que parecia puro mas escondia sujeira embaixo. William tinha 1 ano e já dava os primeiros passos cambaleantes, rindo com aquele som cristalino que enchia a casa de alegria. Rose, agora com 5 anos, era uma menina esperta, tagarela, que ajudava Eleanor a cuidar do irmãozinho com orgulho de irmã mais velha. Thomas trabalhava duro, como sempre. Mas algo havia mudado nele. Ele sorria mais. Ria das palhaçadas de Rose. Voltava para casa com urgência, ansioso para pegar William no colo, para beijar Eleanor, para sentar à mesa modesta e jantar com sua família. Aquela família que ele construiu das cinzas da própria dor. Eleanor também havia mudado. A mulher magra e pálida que ele conheceu naquele baile de rejeitados tinha ganhado cor nas bochechas, brilho nos olhos. Ainda era magra, a pobreza não permitia fartura, mas havia uma beleza nela que Thomas não tinha visto antes. A beleza de quem finalmente se sente amada. De quem finalmente tem um lar. Eles não eram ricos. Longe disso. Comiam feijão com pão a maioria das noites. As roupas eram todas remendadas. O inverno entrava pelas frestas da casa mal construída. Mas tinham o suficiente. Tinham uns aos outros. Foi numa noite de janeiro que tudo começou a desmoronar. Thomas voltou do trabalho com febre. Disse que não era nada. Que ia passar. Mas Eleanor conhecia aquele olhar. Tinha visto em Rose durante a travessia do Atlântico. Conhecia a febre que começava baixa e depois subia, subia, subia. Você precisa descansar, ela insistiu, ajudando-o a se deitar. Não posso faltar no trabalho, Thomas murmurou, o corpo queimando. Se eu faltar, eles me mandam embora. E aí como vamos comer? Vamos dar um jeito, Eleanor disse, mas a voz tremia. A febre piorou durante a noite. Thomas delirava, chamava por Margaret, por Rose, por Eleanor, misturando passado e presente num pesadelo febril. Eleanor molhava panos em água gelada, tentando baixar a temperatura, rezando baixinho para um Deus que ela não tinha certeza se a ouvia. No terceiro dia, Thomas cuspiu sangue. Eleanor ficou paralisada, olhando para o pano manchado de vermelho, e soube. Tuberculose. A doença que matava operários aos montes naquelas fábricas cheias de poeira e ar viciado. A doença que não tinha cura. Que apenas consumia, devagar, até não sobrar nada. Não, sussurrou, as lágrimas caindo. Não, por favor. Thomas viu o desespero no rosto dela e entendeu. Eleanor. A voz era fraca, rouca. Eleanor, me escuta. Você vai ficar bom. Ela chorava, segurando a mão dele. Vai ficar bom. Tem que ficar. Olha para mim, ele pediu, e ela ergueu os olhos vermelhos. Se eu não sobreviver. Não. Ela gritou. Não diz isso. Me escuta, Thomas insistiu, apertando a mão dela com a pouca força que tinha. Você precisa cuidar delas. De Rose. De William. Eles precisam de você. Eles precisam do pai. Eleanor soluçou. Eu preciso de você. Thomas puxou-a para perto, ignorando a dor no peito, e a beijou na testa. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Sussurrou. Você sobreviveu a tudo. Vai sobreviver a isso também. Não sem você, ela chorou. Thomas, não sem você. Mas nas semanas seguintes, ficou claro que Thomas estava perdendo a batalha. A tosse piorava. O sangue vinha com mais frequência. Ele emagrecia assustadoramente, o rosto ficando cavado, os olhos fundos. Mal conseguia sair da cama. Mal conseguia respirar sem dor. Eleanor continuou trabalhando na fábrica, não tinha escolha. Uma vizinha, Mrs. O'Brien, cuidava de Thomas e das crianças durante o dia. Mas à noite, Eleanor assumia. Dava banho nele quando a febre subia muito. Limpava o sangue. Segurava-o quando a tosse o dobrava de dor. E chorava. Chorava tanto que às vezes achava que ia se afogar nas próprias lágrimas. Rose percebia que algo estava errado. Perguntava por que o pai não brincava mais com ela. Por que ficava sempre deitado. Por que a mamãe chorava tanto. Papai está doente, meu amor, Eleanor explicava, a voz tremendo. Mas vai melhorar. Vai. Mas não melhorou. Numa noite de fevereiro, quando a neve caía lá fora e o vento uivava, Thomas chamou Eleanor para perto. Está na hora, ele sussurrou.
Não, ela negou, mas sabia que era verdade. Podia ver nos olhos dele. Podia sentir. Traz as crianças. Thomas pediu. Eleanor, com o coração partido, foi buscar Rose e William. Rose entrou no quarto devagar, assustada. William estava dormindo nos braços da mãe. Vem aqui, meu amor. Thomas estendeu a mão trêmula para Rose. A menina se aproximou, os olhos verdes arregalados de medo. Papai vai fazer uma viagem, Thomas disse, a voz falhando. Uma viagem longa. Quando você volta? Rose perguntou, e a inocência daquelas palavras destruiu algo em Thomas. Não sei, meu amor, ele chorou. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você é a menina mais linda, mais esperta, mais corajosa do mundo. E eu te amo. Te amo tanto. Eu também te amo, papai. Rose chorou, sem entender completamente, mas sentindo que era uma despedida. Thomas beijou a testa dela, depois olhou para William dormindo. Cuida do seu irmãozinho, pediu a Rose. E obedece à sua mãe. Ela é a melhor mãe que vocês podiam ter. Rose assentiu, soluçando. Eleanor levou as crianças de volta para o quarto delas, esperou até adormecerem, e voltou para Thomas. Ela se deitou ao lado dele na cama, com cuidado para não machucá-lo, e ele a puxou para perto com a pouca força que tinha. Eu não quero ir, Thomas chorou. Eu quero ficar. Quero ver Rose crescer. Quero ver William virar homem. Quero envelhecer com você. Então fica, Eleanor implorou. Luta. Por favor, luta. Estou tão cansado, ele sussurrou. Eleanor, estou tão cansado. Ela o abraçou mais forte, como se pudesse segurá-lo neste mundo através da pura força de vontade. Você me salvou, Thomas disse. Naquele baile. Eu estava tão perdido, tão sozinho. E você apareceu. A mulher que ninguém queria. A mulher mais rejeitada. E você foi a única que me amou de verdade. Eleanor soluçava contra o peito dele. E você foi o único que me amou de verdade, chorou. O único que me viu. O único que me fez sentir que eu valia alguma coisa. Você vale tudo, Thomas sussurrou, beijando os cabelos dela. Tudo, Eleanor. Ficaram assim por horas. Abraçados. Chorando. Dizendo todas as palavras que ainda precisavam dizer. E ao amanhecer, quando a primeira luz fria de inverno entrou pela janela, Thomas soltou o último suspiro. Eleanor sentiu o momento exato em que ele partiu. Sentiu o corpo dele relaxar. Sentiu o coração parar de bater contra o dela. E gritou. Gritou com uma dor tão profunda, tão primitiva, que acordou as crianças, que fez Mr. O'Brien correr da casa ao lado, que rasgou o silêncio da manhã gelada. Ele se foi. O homem que fugiu da pobreza em busca de esperança. O homem que encontrou amor onde menos esperava. O homem que construiu uma família das próprias ruínas. Se foi. Os dias seguintes foram uma névoa de dor. O funeral foi simples, pobre, rápido. Poucas pessoas compareceram, alguns colegas da fábrica, vizinhos. Eleanor ficou de pé ao lado do caixão barato, segurando Rose com uma mão e William com a outra, e se perguntou como ia sobreviver. Como ia continuar sem ele. Mas tinha que continuar. Porque Rose e William precisavam dela. Voltou ao trabalho uma semana depois, os olhos vermelhos permanentemente, o corpo se movendo por pura força de hábito. Trabalhava de sol a sol. Costurava até tarde da noite para ganhar dinheiro extra. Mal dormia. Mal comia. Mas cuidava das crianças. Sempre cuidava das crianças. Foi 3 meses depois, numa noite de maio quando as flores começavam a brotar e o mundo parecia renascer, que Eleanor finalmente chorou de verdade. Rose e William estavam dormindo. A casa estava silenciosa. E Eleanor se sentou na cama que dividiu com Thomas, pegou a camisa velha dele que ainda guardava o cheiro dele, e desmoronou. Chorou tudo que tinha segurado. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até ficar vazia. E então, no silêncio que veio depois, ouviu a voz de Thomas na memória. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Vai sobreviver a isso também. Eleanor respirou fundo. Limpou o rosto. Dobrou a camisa com cuidado. E decidiu viver. Não porque era fácil. Mas porque Thomas acreditou que ela conseguiria. Os anos passaram.
Eleanor continuou trabalhando na fábrica. Criou Rose e William sozinha, com uma determinação feroz. Eram pobres, sempre foram, mas nunca passaram fome. Nunca ficaram sem teto. Rose cresceu e virou uma moça linda, esperta, cheia de sonhos. Arranjou trabalho como professora. Casou-se com um homem bom. Deu a Eleanor netos. William cresceu forte, trabalhador, honesto como o pai. Também se casou. Também deu netos. E Eleanor envelheceu. Os cabelos ficaram brancos. O rosto ganhou rugas. As mãos ficaram tortas de tanto trabalhar. Mas ela sobreviveu. Numa tarde de outono de 1920, 30 anos depois daquele baile de rejeitados em Londres, Eleanor estava sentada na varanda da pequena casa que agora era sua, observando os netos brincarem no jardim. Rose se sentou ao lado dela, já uma mulher de 33 anos. Mãe, disse baixinho. Você nunca pensou em se casar de novo? Depois que papai partiu? Eleanor olhou para a filha, sua filha, em todos os sentidos que importavam, e sorriu. Não, respondeu simplesmente. Eu tive o grande amor da minha vida. Alguns têm a sorte de ter isso uma vez. Eu não precisava de mais. Você ainda pensa nele? Todo dia, Eleanor confessou, os olhos marejando. Todo santo dia. Você acha que ele estaria orgulhoso? Do que você fez? De como criou a gente? Eleanor olhou para Rose, para William que chegava com a própria família, para os netos rindo e correndo. Espero que sim, sussurrou. Deus, espero que sim. Naquela noite, quando todos foram embora e Eleanor ficou sozinha, ela pegou a única fotografia que tinha de Thomas, tirada poucos meses antes de ele morrer, o rosto já marcado pela doença mas ainda sorrindo. Tocou o vidro com dedos trêmulos. Você estava certo, disse para a fotografia. Eu sobrevivi. Cuidei delas. Cuidei dele. Construí uma vida. As lágrimas caíram. Mas foi tão difícil, Thomas. Tão difícil sem você. E ali, na solidão daquela casa silenciosa, Eleanor achou, a mulher mais rejeitada, a que ninguém queria, a que foi escolhida por um viúvo desesperado num baile de esquecidos, deixou-se lembrar. Lembrar do primeiro olhar. Do primeiro toque de mãos. Do primeiro beijo no convés do navio. Do nascimento de William. Das manhãs acordando ao lado de Thomas. Das noites em que faziam amor e planos e sonhos. Lembrou de tudo. E sorriu através das lágrimas. Porque tinha sido amada. Verdadeiramente amada. E isso era mais do que ela jamais sonhou ter. Alguns amores duram uma vida inteira. Outros duram apenas alguns anos. Mas os que marcam a alma, os que transformam quem somos, esses duram para sempre. Thomas e Eleanor tiveram apenas 3 anos juntos. Mas foram 3 anos que valeram uma eternidade. E quando Eleanor finalmente fechou os olhos naquela noite, sussurrou para o escuro. Obrigada. Por ter me escolhido. Por ter me amado. Por ter me dado uma família. E em algum lugar além do silêncio, além do tempo, além da dor, Thomas sussurrou de volta. Obrigada por ter me salvado. Se você sentiu algo com esta história, deixe seu comentário contando qual momento mais te emocionou. Se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. E lembre-se, às vezes, os rejeitados são aqueles que amam mais profundamente. Porque amor verdadeiro não escolhe os perfeitos. Escolhe os que estão dispostos a amar apesar de tudo.